E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Elvis Góes e vamos ver mais um assunto bacana aqui sobre geometria, tá bom? Dentro da geometria. Então olha só, vem comigo. Volume de sólidos geométricos. Para o oitavo ano, que os alunos que estão no oitavo ano, eles têm esse assunto aí abrangendo apenas algumas noções, tá bom? Porque a gente vê isso no sétimo ano, depois aprimora no oitavo e aí, né, reforça um pouco mais no nono ano. Então, para os oitavos anos aí, para as demais séries, vem cá ver isso aqui, ó. É a questão de volume. Então a gente tem diversas formas ao nosso redor, inclusive a nossa casa, tá bom? Que a gente pode estar mensurando aí, tá? O volume, quanto que cabe dentro, tá? Daquela forma. Então, por exemplo, uma caixa d'água. Então, quanto de água cabe em uma determinada caixa d'água? Como que eu faço para descobrir esse volume, né? Essa quantidade, por exemplo, se for de água dentro dessa caixa d'água. Deixa eu ver uma coisa, uma gaveta, dentro de um tanque, pode ser um tanque retangular, pode ser um tanque, né? Aí que seja regular nas suas formas, aí tipo um cubo, ou pode ser também um tanque cilíndrico, beleza? Tudo isso a gente encontra aí essa quantidade, a gente mensura essa quantidade de coisa que vai estar ali dentro, tá bom? Calculando o que? O volume. Então, volume de sólidos geométricos. Aqui eu tenho algumas representações de sólidos geométricos. Então, esse daqui a gente chama ele de cubo. Esse aqui é o nosso cubo. Esse daqui eu chamo de, posso chamar de paralelepípedo ou também posso chamar de bloco retangular, tá bom? Deixa eu botar um B maiúsculo. Bloco. Bloco retangular. Primeiro aqui, como que a gente faz para achar o volume desse cubo? Então perceba o seguinte, algumas características aqui. Eu tenho um cubo e tenho os seus lados, tá bom? Medindo a mesma medida. Olha que interessante, medindo a mesma medida. Então olha só, eu tenho esse lado daqui medindo A, esse lado daqui medindo A e esse lado aqui medindo A. Então é como se todos os lados fossem iguais, tá certo? Então, como que faz para calcular o volume? O quanto de coisas que cabe dentro desse cubo aqui? Mas a gente imagina se fosse uma caixa e eu quisesse colocar aqui dentro dessa caixa areia. Então, quanto de areia eu vou colocar aqui dentro? Era só pegar areia e colocar, né, e saberia. Não. Eu posso também nem melar minhas mãos. Eu posso simplesmente descobrir o quanto de cabo de areia ali fazendo um cálculo básico. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa ter a noção de área. Primeira coisa, precisa ter noção de área. Então preste atenção no que eu vou fazer aqui. Então olha só. Eu fiz esse tracejamento por dentro desse cubo para a gente ter uma noção de profundidade, certo? Porque a gente tem aqui as laterais dele, né? Esses lados, mas a gente não tem como enxergar o fundo. Mas agora tem, ó. Eu fiz aqui uns traços representando o que está por trás desse cubo. Então perceba que eu tenho aqui a parte de baixo do cubo. Essa partezinha aqui, ó. Olha só. Essa parte de baixo do cubo eu vou representar ela aqui, ó. Presta atenção.
Mais ou menos isso. Então, esse A está aqui e esse outro A está aqui. Certo? É como se a gente estivesse olhando o cubo de cima. Então, essa parte é como se fosse a parte de cima e também a parte de baixo, que é igual, tá bom? É simétrico. Então, preste atenção. Como é que eu faço para achar essa área daqui? Ó, como é que vai ser? A área desse quadrado aqui vai ser A vezes A. Beleza? Então, eu posso dizer que a área disso daqui é o lado vezes o lado também. Tudo bem? Essa é a nossa primeira noção para descobrirmos aqui, ó, o volume. Então, já sabendo a área, o que é que eu quero descobrir agora? O volume. É essa parte de cima, ou seja, eu vou ter que multiplicar por esse outro A aqui. Então, a gente conclui o seguinte, que para descobrir o volume, eu preciso saber a área, primeiro a base, e depois a parte de cima, a altura. Como é que eu descubro a área? Multiplicando os lados e depois, para descobrir o volume, eu multiplico a altura. Conclusão, vai ser A vezes A vezes o A, beleza? Então, como vai ficar isso aqui? A vezes A vezes A. Joia? Preste atenção numa coisa aqui. Que se eu tenho uma área, A vezes o A, se essa área for um quadrado perfeito, se os lados forem iguais, o que, é que eu vou ter aqui? A ao quadrado. A vezes A. E se eu tenho aqui A vezes A vezes A, o que, é que eu vou ter? A ao cubo. Esse é o cubo aqui, pessoal, é interessante. Porque sempre que eu ver ele assim, mensurando, tá? Volume de algum sólido geométrico, de alguma coisa, eu entendo que esse ao cubo representa volume. Esse ao quadrado representa o quê? Área, tá bom? Então, eu chamo isso aqui de expoentes, tá bom, pessoal? Vamos ver na prática aqui o seguinte. Imagina aqui, ó, vou apagar, tá bom? Essa parte aqui. Vou apagar aqui. Imagina agora que eu vou atribuir valores, tá bom? A esses lados aqui desse cubo. Qual o valor que você colocaria aqui nos lados desse cubo? Ah, tô escutando. Você falou 5, não foi? Certo. Falou 5. Falou 3, 2, não sei. Enfim, vamos colocar o número 5 aqui. Se você pensou 5, coloca aí no comentário. Professor, eu pensei 5 mesmo. Olha só. 5. Outra coisa interessante aqui, que eu posso colocar 5, mas eu posso também colocar 5 centímetros, posso colocar 5 milímetros, posso colocar 5 metros, se for uma coisa muito grande, e posso colocar 5 quilômetros também, outra coisa muito grande, certo? Mas aqui eu vou colocar apenas o 5, tá bom? Então, se os lados são iguais, vai ser 5 aqui e 5 aqui. Eu estou achando interessante a gente colocar 5 centímetros. Olha só. Bom, porque quando a gente calcular aqui a área e o volume, a gente já encontra centímetros quadrados e centímetros cúbicos. Pessoal, eu estou colocando só essa ideia de área aqui, só para a gente ter uma base de como que a gente calcula o volume. Porque o nosso tema, o nosso intuito aqui é sair daqui desse vídeo sabendo calcular o volume, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa, eu preciso encontrar a área para depois encontrar o volume. Então, presta atenção. A área aqui vai ser 5 centímetros e 5 centímetros. Olha lá. É essa área daqui, ó. Para depois achar o volume. 5 vezes 5.
5 vezes 5 é 25. Qual é a minha unidade? É milímetro? É centímetro? É metro? É quilômetro? É centímetro. Centímetros o quê? Quadrados. Porque eu estou tratando aqui apenas da área. Eu encontrei a parte de baixo, que é 25 centímetros quadrados. Agora eu pego isso e multiplico pela altura. A altura vai me dar o volume, beleza? Então, ó, seria a área, 5 vezes 5, vezes agora a altura. Vamos lá? 5 vezes 5 eu já sei, dá 25. Agora 25 vezes 5. 25 vezes 5. Bora lá? 5 vezes 5 dá 25, põe o 5, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 2, total 125. 125 o quê? Centímetros cúbicos. Beleza? Espero que você tenha entendido. Essa parte de baixo aqui, ó. Preste atenção que eu tenho um sólido, só que é um sólido diferente. Ele não é regular. Ele não tem todos os lados iguais. Ele tem lados diferentes. Então, por isso que ele é um bloco retangular. Poderia ser outro bloco. Mas aqui é um bloco retangular. Eu tenho essa parte medindo A, esse outro lado aqui medindo B, e tenho esse outro lado medindo C. Vamos calcular isso aqui? Vamos lá. Deixa eu só apagar essa parte daqui, que foi do meu cálculo. Parte de cima. Preste atenção. Eu preciso calcular primeiro a área. É saber a parte de baixo, certo? Então, olha só. Vou fazer aqui um tracejamento. Certo? Fiz um tracejamento aqui para a gente conseguir visualizar o fundo. Aqui está a parte do fundo desse bloco. Então, preste atenção. O que eu preciso primeiro é calcular o que aqui? Essa minha área, certo? Vou pegar essa parte de baixo e vou colocar ela aqui assim, para a gente enxergar ela. Certo? Essa parte da frente aqui é A. E essa parte aqui do lado é B. Como que eu faço para achar aqui primeiro essa área? Por quê? Mais uma vez, para achar o volume, eu preciso calcular a área e depois calcular a altura. Então, calculando a área e depois multiplicando pela altura, eu vou achar quem? O volume. Então, vamos ver logo aqui essa área. A área. Quem vai ser a área daqui? É A vezes B, ou seja, base vezes altura. A gente viu isso também no sétimo ano. A gente vê isso no sétimo ano. Então, seria A vezes B. Beleza? Essa seria a minha área. Preste atenção aqui, ó. Agora, eu vou multiplicar pela altura desse bloco. Então, eu já sei a minha área. E agora eu vou encontrar o volume multiplicando pela altura. Então, vai ficar A vezes B vezes C. Esse é o meu volume. Perceba que deu diferente aqui, não foi? Não deu assim um número elevado ao expoente 2 ou ao expoente 3. Mas, pessoal, preste atenção. Para calcular o volume do cubo aqui, ó, eu multipliquei, né? Eu calculei a área e depois multipliquei pela altura. Mesma coisa aqui. Vou multiplicar a área, tá? Base, depois multiplicar pela altura.
altura, beleza? Para descobrir o volume. Vamos ver isso aqui agora com números. Vem cá. Presta atenção aqui, presta atenção. Ó. Então, para esse valorzinho aqui pequeno, essa parte da frente, esse lado, eu vou colocar aqui que mede 2. Pronto. 2 centímetros também. Pronto. Nessa parte aqui, que é a parte mais longa, tá? Esse lado mais longo aqui, eu vou dizer que vale 6. Pronto, tá bom. Essa partezinha, que é maior do que esse outro lado aqui, essa minha altura, vai medir 4. 4 não, 3, né? Tá bom. 3 centímetros. Beleza. Eu já vou transferir essa parte para cá, porque eu quero primeiro achar a área para depois achar o volume. Então vamos calcular a área. Essa parte da frente aqui, esse lado é 2 centímetros. Agora, esse meu lado maior é 6. Deixa eu colocar desse lado aqui assim. 6 centímetros. Então vamos lá para a área, né? A área vai ser A vezes B. 2 vezes 6. 12 centímetros quadrados. Achei aqui centímetros quadrados. Olha só, o meu expoente 2. Então eu encontrei a área. O que é que eu faço agora para encontrar o volume? Multiplico pela altura. Então vai ser 2 vezes 6 vezes 3. 2 vezes 6 vezes 3. Certo? A vezes B vezes C. Bora lá. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 o quê? Se é volume, centímetros cúbicos. Beleza? E aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, dá o seu joinha aí, deixa um like. Preste atenção também para pegar esse vídeo, mandar para o teu colega que não conseguiu ter essa informação ainda, porque isso é muito importante nas provas, tá bom, pessoal? É ter essa noção de volume de sólidos geométricos. Aqui eu apresentei o cubo e o bloco retangular, mas serve para outros blocos, tá bom? Outras formas geométricas. Só não serve, tá, para as formas geométricas que tem aí sua forma circular, tá bom, pessoal? Então, é isso. Valeu. Tchau.